Com o Cone eu tive alguns aprendizados, assim, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Porto Alegre, hoje eu estou com 57 anos, sou um capricorniano, faço aniversário agora dia 25 de dezembro, sou natalino. A minha formação acadêmica, né, lá, guri novo, 20 e poucos anos, em Porto Alegre, eu fiz administração de empresas, fiz depois pós-graduação em recursos humanos, fui funcionário público do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhei com empresas, consultoria, lojas, vários ramos, restaurante, já tive vários negócios. E em 2000 eu fui prestar uma consultoria no estado do Mato Grosso. Era uma consultoria para ficar 4 meses e eu acabei ficando quase 10 anos. Nesse período, eu tinha minhas orações, minha conexão, mas vivia muito na questão empresarial. Minha vida era as empresas, consultoria. Lá eu fui diretor de rádio, televisão, jornal, num grupo que existia lá. Fui diretor de secretaria também de meio ambiente. Tive vários trabalhos, várias funções, aprendi muito nesses quase 10 anos lá no Mato Grosso, cidade de Sinop. Às vezes aparece alguém de Sinop aqui. E no finalzinho desse ciclo, existia um certo vazio. Estava trabalhando bem, ganhando um bom dinheiro, mas existia um vazio, existia uma que muitas pessoas estão passando agora, ou vêm passando, e o Cone tem ajudado. E eu comecei, então, eu não sou uma pessoa, não sou um vidente, eu sou muito, é uma percepção que eu tenho, né, da espiritualidade, dos guias, dos mentores, dos seres que fazem parte, que se apresentam. Ó, Decimone é lá de Sinop, tudo bom, Decimone? Então, eu comecei a ouvir que era para mim voltar para Porto Alegre. Estudar. Era o que eu ouvia. E isso é legal também compartilhar, que muitas de vocês estão sendo chamadas para um trabalho. Tanto é que estão aqui, o Cone Du é um trabalho, é uma porta de entrada para a espiritualidade. Mas talvez algumas não vão seguir, porque vão ficar em dúvida. Vão ter um certo receio. Ah, isso não, agora não sou capaz, não sou merecedora. Esses vários adjetivos que nós adoramos nos colocar. Mas eu, lá em Sinop, quando comecei a ouvir isso, entendi que era para voltar para Porto Alegre, que o meu ciclo lá em Sinop havia encerrado. Profissionalmente, financeiramente, estava bem, mas existia esse vazio, existia esse algo que eu não sabia o que era. Eu conheci espiritismo, umbanda, gnose, seixonoye. Desde novo, a minha mãe me levava com 7, 8 anos já em centros espíritas. Com 15, eu me lembro que ela me deu de presente, né, o Livro dos Espíritos, que eu adorei aquela leitura, e fiz toda a leitura. Fui trabalhador já de centro espírita, já fui trabalhador de umbanda, já participei de vários grupos da espiritualidade. Mas teve esse período que eu fiquei mais afastado, lá no Mato Grosso, e voltando a Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre dia 12 de outubro, que é a padroeira de Porto Alegre, Nossa Senhora, e fui para a internet buscar, né, cursos, formações. Eu cheguei em outubro, em novembro, eu como administrador, eu loquei um espaço, uma estética na Andrade Neves, no qual eu fiquei 9 anos, para administrar lá. E nessa estética já tinha massoterapeutas, tinha umas 5 salas, se não me engano, dentro da estética. Tinha masso, tinha depilação a cera e tinha o cone hindu, o cone chinês. Era uma menina que trabalhava com cone. Eu assumi, então, a administração desse espaço, fazer reformas, essas coisas. Deu uns 2 anos, ela me ensinou, então, nesse período, a utilizar o cone e a fabricar o cone hindu, que eu também, né, vai ser, não aqui na jornada, mas eu ensino também como produzir seu próprio cone. Essa
essa jovem ficou 2 anos a mais, saiu e eu comecei a trabalhar com o Cone Hindu, então. Havia conhecido o Cone Hindu quando eu tinha uns 15 anos de idade. A minha infância foi com muitos problemas garganta, respiratório, e a minha mãe me levou lá nas irmãs da pastoral, né, pastoral da igreja, onde tem algumas irmãs que trabalham com o Cone Hindu e com ervas. Então, conheci o Cone Hindu em torno de quando tinha uns 15 anos, depois a vida seguiu, e lá com 42, então, volto a me encontrar com o Cone Hindu, aprendi a trabalhar, a fazer o uso do Cone Hindu na limpeza de ouvidos. E naquela época, como eu não estava bem conectado, eu não percebia que às vezes no Cone Hindu as pessoas dormiam, desligavam, e às vezes aí quando terminava o atendimento, você mas eu não consigo dormir nem em casa, como é que eu dormi aqui? As pessoas se emocionavam às vezes, as pessoas comentavam que tinham a impressão de ter visto, né, um familiar que já havia feito a passagem para o outro plano, uma avó, uma mãe, um pai, né, pessoas que já haviam desencarnado, elas tinham a impressão na fala delas que tinham visto durante o atendimento com o Cone alguns acessos de vidas passadas, mas nessa época eu não percebia porque não tinha um conhecimento. Eu estava chegando ali só, para mim era limpeza de ouvido, basicamente. Nesse período eu recebi um convite da Tássia, que é lá de São Borja, Rio Grande do Sul, fronteira de São Borja, perguntando se eu conhecia alguém que dava curso de Cone Hindu. E aí é uma outro aprendizado que eu tive, que eu gosto de partilhar. A vida, pessoal, vai nos trazer as oportunidades. Que nem hoje aqui. Hoje é uma oportunidade que está abrindo. Muitas pessoas não conhecem o que é Cone Hindu, o que é ferramenta de cura e transmutação, não sabem claramente o que é espiritualidade para ela, o que é espírito, o que é energia, o que é obsessor, o que é influência. Mas se for receber um convite, estão aqui. Então o universo vai nos mandar os convites. E vai caber a nós escolher ou deixar passar. No sul fala assim, né? Cavalo encilhado não passa 2 vezes. Tenta não bater na mesa. Então tive esse outro ensinamento do Cone Hindu, respondi para a Tássia que eu daria o curso. E aí ela, mas como, Edu, tu não dá curso? Porque na época eu ministrava só os cursos de regressão. Eu disse, não, na realidade eu já ensinei algumas pessoas aqui na estética a fazer a aplicação na limpeza de ouvido e a fabricar o próprio Cone. Então ela disse, então monta uma apostila e vem dar o curso aqui em São Borja. Nessa mesma semana, eu recebo um e-mail de uma pessoa que eu não conhecia perguntando se tinha curso de Cone Hindu lá na estética. E aí, então, ficou claro para mim, né, que era um trabalho que tinha que ser desenvolvido. Montei o conteúdo, isso em 2014, 2015, mais ou menos, primeira apostila, e abri a primeira turma em Porto Alegre. Quando eu comecei a abrir as turmas, eu comecei a perceber que o Cone Hindu era muito mais do que só um objeto para limpeza de ouvido. E dentro da bagagem que eu já carregava de espiritualidade, nesses anos eu já fui, né? Fiz mestre Reiki, geobiologia, renascimento, constelação, sei lá, mesa radiônica. São tantas formações, né, que a gente vai fazendo, que foi me dando esse embasamento. E hoje, então, estar aqui com vocês, ontem lá no pré-aquecimento, né, eu estava comemorando, né, mais de 1.000 alunas, e a 15ª jornada. E eu entendo muito claramente que né, tem a participação dessa ferramenta Cone Hindu. Pois se não fosse para ser divulgador dessa ferramenta, não estaria, né, tendo tanta gente interessada, tanta gente despertando e tantos depoimentos. Vocês viram, assistiram alguns dos depoimentos aqui, apenas alguns. Nesses 4 dias que nós vamos estar juntos, vai ter vários depoimentos. E eu recebo diariamente, né, depoimentos de pessoas comentando as maravilhas, tanto nas questões físicas,
quando você usa para limpeza de ouvido, como nas questões energéticas e espirituais.